Oi, meus lindos, tudo bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? A tia tá aqui hoje pra gente poder falar sobre a Bíblia, né? No nosso último encontro, a gente falou sobre a Bíblia, então eu vou dar um resuminho aqui para vocês entenderem o que é a Bíblia e como a gente manuseia ela, ok? Mas antes, a gente precisa se colocar na presença de Deus, tá bom? E fazer a nossa oração inicial. Então a gente vai rezar e vai pedir a nossa mãezinha para que ela esteja conosco neste momento, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, crianças, a tia fez aqui um resuminho sobre a Bíblia, tá? E a gente vai falar sobre ela. A Bíblia, a palavra Bíblia, ela vem do grego. Quer dizer coleção de livros ou biblioteca. A Bíblia é a palavra de Deus que, através dela, Deus fala ao seu povo. A Bíblia é o livro mais lido do mundo inteiro e já é o livro mais traduzido para todas as línguas oficiais. A Bíblia mostra a história do povo que foi escolhido por Deus para ser o povo eleito. A Bíblia ajuda o povo a viver conforme o desejo de Deus. E é através da Bíblia que Deus ensina e orienta seu povo, que também somos nós, para continuar a lutar e a viver sem nunca desanimar. Então, o livro, a Bíblia, ela é composta por vários livros, né? E a Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ok? Então aqui a Bíblia tem um total de 73 livros, são 46 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. A gente primeiro vai falar um pouquinho sobre o Antigo Testamento, tá bom? Então vamos lá. O Antigo Testamento foi escrito antes da chegada de Jesus e tem a história da Antiga Aliança. É formada por 46 livros, que são estes. Né? Tem o Pentateuco, que são composto por 5 livros, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Livros históricos: Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras e Neemias. Livros sapiensais: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Outros livros históricos: Tobias, Judite, Esté, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Livros proféticos: aqui, ó, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então agora a gente vai falar sobre o Novo Testamento, tá bom? O Novo Testamento, ele foi escrito depois da chegada de Jesus. E tem a história da Nova Aliança. O Novo Testamento é composto por 27 livros, que são eles: os Evangelhos, né? São os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E os Atos, que são os Atos dos Apóstolos.
Temos as cartas de São Paulo, que são elas: Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon e Hebreus. E as outras cartas, que tem de Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. E também temos o Apocalipse, né? Que encerra a Bíblia. Então, só para resumir, então a Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O total de livros contidos na Bíblia são de 73 ao todo, dividido em 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, tá? E agora a gente vai aprender um pouquinho como manusear a Bíblia. Então a Bíblia, ela tem capítulos e ela tem versículos, né? Quando você abre a Bíblia lá, aí fala, abre lá no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 2, né? Os capítulos, eles são aqueles números grandes e os versículos são aqueles números pequenininhos, né? Vamos ver como é que a gente faz. As citações são assim encontradas na Bíblia. Por exemplo, Mateus 4,1-5. O que isso aqui quer dizer? Isto quer dizer Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos do 1 ao 5, tá? Então, quer dizer que esse tracinho aqui, ele significa que você tem que ler do versículo 1 ao 5. E a vírgula tá separando o capítulo do versículo. Então, toda vez que tiver um capítulo, vai ter uma vírgulazinha. Essa vírgula quer dizer que antes da vírgula é o capítulo e depois da vírgula vem os versículos, ok? Vamos ver outro exemplo aqui. Aqui, ó. Marcos 6,7-10. Aqui tem um ponto e vírgula. Aí tem 13,3-8. Então, lê-se o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, deixa eu ver se dá para entender. Capítulo 6, versículos do 7 ao 10. Aqui, ó, o ponto e vírgula. Aqui, ó, cadê o ponto e vírgula? Ponto e vírgula que separa os capítulos do mesmo livro, ou seja, é no mesmo livro, só que o ponto e vírgula ele vai separar os capítulos. Aqui, ó, ele vai do 10 até o 10 e depois ele vai direto pro 13. Aí depois que você lê o capítulo 6, do versículo 7 ao 10, você vai pro capítulo 13 e vai ler do versículo 3 ao 8, entendeu? Vamos ver outro exemplo aqui. Exemplo aqui, ó, João, né, 3,8. O que quer dizer esse pontinho aqui? Cadê? Esse ponto aqui, ó, versículo 3,8. Esse pontinho quer dizer que você vai ler o versículo 3 e depois vai ler o versículo 8. Você não vai ler do 3 ao 8. Se tivesse esse tracinho, ia ser direto. Você ia ler o 3, o 4, 5, 6, o 7 e o 8. Mas como tem um pontinho aqui, você vai ler só o 3 e o 8, ok? Vamos ver outro exemplo aqui. Aqui, ó, Atos 2, cadê, ó? Atos 2,4S. Então, aqui a gente vai no Atos dos Apóstolos, capítulos 2, 4S. Esse S pequenininho significa que você vai ler a partir do versículo 4 em diante. Esse S significa seguintes, ok?
Então, acho que deu para entender, né, gente? Então, assim, os capítulos são aqueles números grandes e os versículos são os números pequenininhos. A vírgula, ela separa o capítulo dos versículos, ok? E aquele tracinho assim, por exemplo, Mateus 6,4, tracinho 8. Significa que você vai ler do versículo 4 até o versículo 8, ok? Se tivesse um pontinho, 4,8, você ia ler só o versículo 4 e o versículo 8, ok? Vou mostrar aqui para vocês mais uma vez, para que vocês possam entender. Ah, e tem mais um exemplo aqui, ó. Quando tiver um azinho, às vezes não acontece de ter assim, ó, por exemplo, olha aqui. 2 Coríntios 7, né, capítulo 7, versículo 8a. Então, aqui, as letras A, B e C junto ao número de um versículo significam que a primeira parte do versículo seguinte, ou seja, por exemplo, a primeira parte do versículo, você vai ler o Azinho, a primeira parte do versículo, o Bzinho, a segunda parte do versículo e o Czinho, a terceira parte do versículo. Então, crianças, o resumo é mais ou menos isso aqui, né? Para que vocês entendam o que significa a Bíblia, como ela é dividida, como se lê a Bíblia, né? E é um resumo bem rapidinho, porque o vídeo não pode ficar longo, né? Para que vocês entendam. E qualquer dúvidas que vocês tenham, mande pra gente poder estar sanando essas dúvidas, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Semana que vem a gente faz outro videozinho pra poder a gente estar sanando as dúvidas de vocês, tá bom? Amo vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus.